Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Moscou e dessa vez temos uma surpresa para você. Quer dizer, temos não, eu tenho, né? Vim fazer o programa ao ar livre, exatamente, aqui no Jardim Hermitage, que é um dos parques mais antigos de Moscou e é localizado no centrão da cidade mesmo. Ele foi fundado em 1894 e foi originalmente pensado, concebido para ser um espaço de lazer, cheio de teatros, um lugar cultural, com concertos, eventos sociais. Aliás, eu vim aqui no verão, numa festa de verão, que chegou o verão, foi muito legal, ficar lotado, cheio de palcos, eventos. É um espaço muito acolhedor, que tem muita área verde, fontes, palco ar livre e acontece vários festivais, peças de teatro, exibição de cinema, enfim. O jardim tem uma atmosfera histórica, cheio de cafezinho moderno, muito simpático, instalações artísticas que tornam um destino extremamente popular para o povão. O povão vem no parque aqui, os moscovitas vêm, não só eles, mas também os turistas, como eu. Mas chega aqui de fazer vlog de viagem e vamos falar do que nos interessa, que é a geoeconomia. Bom, meu amigo, a questão é o seguinte, o mundo ficou maluco novamente. Agora é uma reação liberal. Na verdade, esse discurso liberal é um discurso anti-Trump em face de todas as mudanças que a gente está vivendo. Nós estamos enfrentando uma briga civilizacional no Ocidente. Tem os liberais woke, que estão reagindo, eles não morreram, os tecnocratas e a direita cristã. É assim que está se tornando esse conjunto de forças no Ocidente. Os globalistas não desistiram e os woke, meu caro, estão longe de ter morrido. Existe uma reação a essa narrativa liberal woke e isso é que está nos jornais o tempo todo. Os caras estão tentando ridicularizar o Trump e culpá-lo de toda a crise econômica que foi feita por eles, liberais. Então essa turma hoje está vendo o Trump como um evento transitório, passageiro, para tentar voltar ao poder. Dá uma olhada nos jornais recentemente. A Daniela Lima falou sobre racismo estrutural, aquele papo que volta de novo a mesma narrativa da turma woke. A Globo, o jornal, falando de machismo tóxico. De novo esse papo. E agora tem uma confusão falando da série da Netflix sobre misoginia. Os caras não desistiram de implementar um projeto de poder. E a alternativa que eles estão criando é a ideia de uma esquerda que vai cair do poder, mas os neoliberais querem ter uma pauta que é a pauta anticorrupção. E essa estratégia neoliberal, eles não têm pauta política, então eles estão atacando o Trump para poder voltar a discutir o seu plano de poder e, evidentemente, tomar o poder, mas numa ideia que seja mais ou menos assim, Bolsonaro para um lado, é radical, a esquerda para o outro, também é radical. O que nos sobra? Temos que combater a corrupção e uma pauta liberal formada exatamente pela essa turma racional que quer voltar ao poder. Mas você sabe o que aconteceu? A nossa operadora esqueceu do trabalho dela e foi embora. Foi embora. Aí eu tô aqui, ó, para, e ela foi tirar foto, tomar café, entendeu? Ou seja, toda essa pauta que a esquerda neoliberal está fazendo, os caras estão usando a mídia para voltar exatamente a criar sua narrativa para tomada de poder. E essa estratégia neoliberal, o woke, que está sendo feita no Brasil. Olha só, por exemplo, você vai ter um artigo que saiu no jornal Valor Econômico, escrito pelo Eduardo Mufarege. Ele escreveu um artigo chamado Guerras Ideológicas versus Ciência do Clima. Por que misturá-los é um erro? Cara, o Mufarege é um cara ligado ao Al Gore e do Renova, que tem um projeto de poder. Ele escreveu o seguinte, olha só, ele botou, abre aspas, a transição para as energias limpas, o desenvolvimento das tecnologias sustentáveis e o investimento em infraestrutura verde podem gerar empregos. Fofo, né? Bom, impulsionar a inovação e promover o crescimento econômico. A sociedade e os investidores não podem se dar ao luxo de perder essa chance. Portanto, adiar a ação climática não só coloca o planeta em risco, mas também abre mão do potencial de progresso e prosperidade. Esse foi o papo do Eduardo. O que tem por trás da cabeça do Mufarege? Lembrando, ele é sócio do Al Gore em projetos climáticos e possui o projeto político do Renova, que está formando deputados para participar do projeto de poder do Brasil. É a mesma estratégia de sempre. Eles formam a classe que irá apoiá-los. Agora, o que está por trás disso? Para você entender, tem que
perceber que está tendo uma mudança da infraestrutura econômica e da produção de forma geral, mas para um controle totalitário. Aqui, recentemente, não aqui em Moscou, na Europa, saiu um debate do livro da Ulrike Herrmann. Ela escreveu um livro chamado Fim do Capitalismo ou Fim da Civilização. Só essa dicotomia já é por si próprio canalha, mas é uma narrativa que está sendo posta. O argumento dela é exatamente o mesmo do Clube de Roma. Nada mudou quando eles escreveram aquele livro, o famoso livro Os Limites do Crescimento, que é aquele que fala de um sistema baseado em crescimento, sempre crescente, é incompatível com o mundo de recursos finitos. Então a ideia é que se o mundo continuar crescendo, as economias, você continuar consumindo, uma hora todos os recursos naturais vão acabar porque você resolveu comer a carne ou comprar uma meia para o seu filho ou trocar de carro. Mas o que acontece na prática é que ela está discutindo, nesse caso, que está por trás do artigo do Mufarrad, que o armazenamento de energia feito pelos combustíveis são caros, são difíceis, mas é mais difícil para a energia verde. Porque é difícil armazenar uma coisa que é um fluxo. A energia verde geralmente está ligada a fluxo de energia. Bom, claro que eles querem trocar o sistema baseado em combustíveis exatamente para esse sistema energético que eles chamam de verde, mas que tem que a ver com fluxo de energia. Exemplo, solar, que então você pega energia solar e alimenta uma bateria e joga para um outro lugar. Agora, olha só, são necessários 35 quilos de minerais para fazer um carro tradicional movido a gasolina, aquele V8, que você liga e faz... Só que você precisa de 210 quilos para fazer um carro elétrico. E a fabricação de baterias gera, para esses carros, de 15 a 20 toneladas de dióxido de carbono. O que isso quer dizer? Quer dizer que, óbvio, você vai precisar de muito mais dinheiro e muito mais combustível, inclusive petróleo, para poder fazer energia verde. Então, o que esses caras pensam? Que os desafios, exatamente, para armazenar energia vão crescer. E, obviamente, vão precisar de cada vez mais recursos e cada vez mais petróleo para poder fazer essa transição. O que eles argumentam? Então que o consumo na ponta final, aquilo que você compra, vai ter que cair. Isso imediatamente levanta uma questão para eles. De quem deve cortar o consumo e enquanto? O que esses caras estão planejando é um conflito inevitável de distribuição de bens. E atenção, os tecnocratas, porque na verdade todo esse movimento que a gente está vendo vai estar sendo formado entre os woke liberais contra tecnocratas, contra uma direita cristã que acredita na soberania do indivíduo dentro do seu Estado-nação, mas também que permite a sua soberania baseada em valores cristãos. Essa triparte está sendo feita, é quem forma essa base de luta que nós estamos vivendo. Os tecnocratas, que fazem parte do que está atrás do Eduardo Mufarrad, fingindo que está preocupado com o ambiente, ele tem um grande plano. Esses caras têm uma percepção de mundo de ordem mundial que é regular o consumo e a produção com base na eficiência energética em vez das forças de mercado. Eles dizem que estão defendendo o livre mercado, mas o que esses caras estão fazendo com esse artigo do Mufarrad, na verdade, é a troca da produção com base na eficiência energética. Tá? Então é exatamente isso que está acontecendo dentro desse artigo que ele está escrevendo e o planejamento verde. Agora, é óbvio que toda revolução de IA, tudo que esses caras estão fazendo, vão precisar de mais eletricidade. E já está precisando. O consumo global de eletricidade aumentou em quase 1.100 terawatts-hora, mais do que o dobro do aumento médio anual de toda a última década. O que isso significa na prática? Significa na prática que você vai precisar de uma maior demanda por todos os tipos de combustíveis, porque você precisa de mais energia. Então, a participação do petróleo, por exemplo, na demanda global, realmente caiu por causa de todos os incentivos feitos na energia verde, todos os incentivos feitos pelo Biden, todas essas políticas. E realmente ele caiu abaixo de 30% pela primeira vez. Só que a geração de gás aumentou, impulsionada pela demanda dos países emergentes em desenvolvimento e também pela malandragem dos Estados Unidos de tirar o gás de xisto e vender para a Europa, ao mesmo tempo que arrumou essa confusão, você sabe com quem eu estou por aqui, né? Para que eles não vendam gás. Mas enfim, agora, o que esses caras estão pensando? É que a grande revolução que de fato aconteceu, que mudou o mundo antes da Primeira Guerra Mundial e que criou realmente tudo que nós vivemos, foi os sistemas complexos de transformação, de conversão de energia. Ou seja, a mecanização e a comunicação
que realmente alterou o sistema mundial, alterou a forma como a gente deve viver. Ou seja, os liberais falam que o mais importante foi os sistemas de mercado, foi isso que aconteceu, que criou essa grande riqueza, criou a capacidade de consumo, permitiu que os bens flutuassem. Isso é uma mentira. Cara, isso é uma canalice desses caras. Porque a grande revolução que nós vivemos não foi só a revolução industrial, foi a capacidade de aumento de conversão de energia com eficiência. As máquinas produzindo cada vez mais produtos com cada vez menos demanda de energia. Isso fez com que você pudesse ter grandes máquinas que fizeram, de fato, a globalização da produção industrial. Ou seja, é exatamente esse sistema energético que nos fez alterar o status quo do mundo. Não foram os liberais, meu caro. Não foi o sistema de mercado que aumentou o consumo, melhorou a vida, mas o aumento da transformação de conversão energética, mecanização e comunicação. Foi a eficiência energética dos combustíveis fósseis. Nós vivemos num mundo, num sistema criado por combustíveis fósseis, que eu até arrisco chamar de tecnosfera, não foi só eu que falei, na verdade, esse é um termo que eu já li em alguns livros. Você sabe que nada aqui é original, né? Eu leio em algum lugar. Então, isso significa que ele compreende esse termo, na verdade, complexas estruturas que foram feitas em termos de infraestrutura física e artefatos tecnológicos que puderam suportar esse fluxo de energia e a industrialização no mundo. Obviamente isso tem a ver com materiais, com um sistema complexo de integração deles que funcionam, incluindo, claro, entidades que fazem e produzem energia, como usinas, linhas de transmissão, estradas, edifícios, fazendas, ferramentas, o cara que transporta, tipo o que passou aqui de carrinho, avião, caneta, tudo, transistores, tudo isso é um sistema complexo integrado que produz a possibilidade de a gente fazer exatamente produtos, indústrias, produtos finais para consumo. Essa quantidade em peso de tudo isso que está sendo feito é calculado em torno de 30 trilhões de toneladas de massa, de sistema, que eles querem substituir. Bom, tem um livro sensacional dos 1000, que é Civilização e Energia, que fala que o trabalho humano necessário para produzir 1 quilo de trigo, nos Estados Unidos, por exemplo, foi reduzido de 10 minutos para menos de 2 segundos, por causa dessa conversão energética, dessa capacidade de fazer a transformação das entradas de energia que vem dos combustíveis fósseis em trabalho, entendeu? Então, a gente vive neste mundo. O que o Mufarraj está querendo dizer é que está na hora de trocar. Mas trocar para quê? O que acontece é que o centro da mudança que eles querem fazer é de combustíveis que nós vemos hoje para geração de energia para um fluxo de energia que não vai conseguir ser estocado. Então, qual é o centro do que ele está falando? É a alteração completa da cadeia de transmissão de energia. Ou seja, tudo que foi produzido, toda essa tecnosfera, ele está dizendo assim, vamos pegar esses 30, não sei agora, me esqueci, são milhões, trilhões, mas toda essa massa que foi produzida para criar todo o sistema de produção e vamos simplesmente começar a trocar. Né? Não vai ter custo para o planeta, imagina, trocar o sistema, a tecnosfera criada para produzir produtos e desenvolver países. O que eles chamam, como eles chamam isso? Olha que nome fofo. Eles chamam de descarbonização. Mas não é fofo. O cara pega e fala que vai trocar todo um sistema, uma cadeia de transmissão de energia, de produção de energia para salvar o planeta e ele bota o nome fofo. Descarbonização. Então, basicamente, essa descarbonização é essa troca completa de todos os sistemas de energia. E isso tudo é para fazer um programa, um sistema que é todo administrado, que é todo programado, é uma economia programada. E por isso que ela é tecnocrata, porque ela quer programar não só o uso dos recursos, das fontes de energia, mas o seu consumo, entendeu? E é isso que o Trump está enfrentando. Agora, dentro do trumpismo existe uma tecnocracia, porque essa fundação ideológica desse movimento tecnocrata é exatamente a produção e distribuição industrial que devem ser gerenciadas cientificamente, digamos assim. Agora, pode ser que seja também gerenciado através de tecnologia. Então, os defensores desse sistema, que é o sistema tecnocrata, que foi pensado lá atrás, ele defendia que os sistemas econômicos
tradicionais, que eram capitalismo, socialismo e variáveis, né, porque não são só dois, você pode fazer uma série de combinações a partir deles, eles eram totalmente ineficientes e, atenção, propensos ao quê? Adivinha? A corrupção, né? Então é sempre a ideia da corrupção, temos que combater a corrupção. Para quê? Para formar uma economia planejada cientificamente e que poderia garantir a abundância e a estabilidade e a justiça. O que acontece? Os caras pensaram o seguinte, pô, vamos criar um comitê científico, um comitê jurídico e um comitê científico, jurídico, e técnico, óbvio. Então, você teria econômico, você teria um comitê econômico, um comitê científico e um comitê jurídico para fazer essa nova ordem. E esses caras pensaram exatamente isso. Vamos administrar todos os recursos do planeta, fazer a gestão dos recursos do planeta. Mas para eu fazer a gestão dos recursos do planeta, eu tenho que fazer a gestão do consumo. E para fazer a gestão do consumo, esses comitês vão dizer para você exatamente como você deveria viver. Então, quando o Mufarrege vem nessa cara de pau escrevendo no jornal que a gente precisa, não pode esquecer e perder a oportunidade de fazer essa troca inteira do sistema energético, o que ele está dizendo mais ou menos é o seguinte, cara, vamos pegar tudo que foi produzido do ponto de vista científico, vamos pegar tudo que foi produzido Hoje eu estou impossível, meu caro, eu estou acabando com a vida do nosso... da turma da produção. Então eu estou aqui mexendo com o microfone, vocês sabem que eu gosto de me mexer. Mas enfim, o que o Mufarrege, então, está querendo fazer era exatamente essa substituição completa do sistema, que ele está sugerindo, completa de toda a produção, os sistemas energéticos, tudo que foi construído para poder fazer uma economia planejada, para poder compensar e segurar o consumo. Então, o que a gente está vendo hoje não é apenas que o Trump chegou e falou assim, cara, deu certo, eu estou agora acabando com o Deep State, acabando com o globalismo. De certa forma, ele está enfrentando sim isso, e a gente vai falar da política diplomática dele. Porém, ao mesmo tempo que ele faz isso, existe uma reação dos liberais voltando a essas pautas, seja através dos sistemas jurídicos do mundo, seja através da mídia, seja tentando empurrar a crise que está vindo no mercado financeiro, dos sistemas financeiros para o Trump, e até mesmo agora dizendo o seguinte, pô, vou apelar para o emocional, vou chegar e vou dizer agora que precisamos salvar o planeta apesar dos problemas do Trump. E, obviamente, criar um sistema de economia planejada, onde que não apenas vai controlar os sistemas energéticos, mas vai controlar o seu consumo. Só como é que o cara vai fazer isso quando a China precisa de 7 vezes mais energia em 2030 do que hoje, entende? E como é que ele vai fazer isso acabando com os combustíveis fósseis? Não se esqueça, a gente está numa luta pela liberdade e foram os combustíveis fósseis que permitiram que a gente tivesse grande capacidade de movimento e liberdade, por isso que eles estão sob ataque. Se você parar para pensar, olha só, você vai ver que grande parte das críticas que estão nos jornais é o seguinte, os aviões consomem muito carbono, então a gente tem que viajar menos. Aliás, aquele livro que eu falei do o capitalismo versus civilização, o fim do capitalismo ou o fim da civilização, ela defende, por exemplo, que as pessoas viajem menos de avião. Porque fala, não adianta compensar, tem que reduzir o consumo. Então essa divisão da distribuição das coisas que vão gerar uma grande crise do jeito que esses caras estão pensando. Porque eles não querem mais que você viaje. Você não vai mais viajar para salvar o planeta. Que beleza! E é exatamente isso que está por trás desse plano quando o cara começa a falar esse tipo de coisa. Obviamente, restrição da liberdade física, restrição da liberdade do direito de expressão nas redes sociais, restrição da mobilidade financeira. Todo o plano desses caras é restrição da liberdade, e da mobilidade física, financeira e de pensamento. Tá? A gente não pode esquecer que o primeiro barco a vapor foi feito em 1783. Ou entre 1783 e 1785, e foi um projeto feito entre França, Elba e Escócia. O barco chamava Charlotte Dundas, e ele fez a sua primeira viagem naquele canal lá de Glasgow, acho que é isso, né? Porque sabe que eu sou ruim de pronúncia. Depois eu vou contar uma história engraçada que rolou nos bastidores das entrevistas aqui. Mas ele fez em 1800. Dessa época, a gente viveu uma grande transformação da liberdade e vivemos dentro desse sistema de fato que é o sistema de combustíveis fósseis. Agora, dois autores, eu me lembro o sobrenome de um eu sei que é o Gellers, era Saul Griffith
e Sangaras, exato. Eles calcularam que essa gracinha que o Mufarrege está falando, que é vamos trocar tudo para salvar o planeta, vai gerar que os números de máquinas e devices, né, e aparelhos, enfim, tudo que está ligado a isso, que tem que ser repostos nessa transição energética, seja da ordem, só nos Estados Unidos, de quase 1 bilhão por ano. Ou seja, você vai precisar de quase 1 bilhão de máquinas. Você vai precisar trocar 50 milhões de máquinas por ano em 20 anos para completar essa transição energética e que é chamada de descarbonização. Ou seja, você vai precisar eletrificar 1 bilhão, só no Zé, 1 bilhão de máquinas, meu caro. São 50 milhões de máquinas por ano nos próximos 20 anos. Cara, é óbvio que isso não tem a ver com salvar o planeta. Isso tem a ver com uma nova forma totalitária de construir uma sociedade. E óbvio que isso vai consumir muito mais petróleo. Então o que está realmente acontecendo? É a substituição de uma ordem econômica. Nós estamos vivendo a substituição de uma ordem econômica, que é essa a ideia dos globalistas, essa a ideia dos ambientalistas contra o que o Trump está combatendo. Só que é esse movimento tecnocrata, tá, que, por exemplo, lá atrás queria fundir a América do Norte com, por exemplo, o Canal do Panamá e a Groenlândia. Quer dizer, esse plano que você já ouviu falar por aí, concorda? Esse plano é novo. E esse movimento, que era o movimento da tecnocracia, foi feito exatamente em 1930. A gente já falei sobre isso no Geoeconomia, alguns passados. E tinha uma grande ideia de reorganizar a sociedade. É planejamento social puro. Então eles propuseram uma visão de que eles iam se livrar do grande lixo da corrupção, já viu esse combate, dos políticos, e ia tornar então os Estados Unidos uma máquina produtiva usando tecnologia e ciência, que é a mesma ideia, por exemplo, hoje, que o Peter Thiel faz quando ele fala do Dark Enlightenment, essa ideia de que, olha, vamos transformar os países em presidente, um CEO, você vai perder todos os seus direitos, você vai ter direito apenas um novo uma nova forma de eu agora esqueci em português, mas uma nova forma de fazer as novas câmeras, uma neocâmera aí, né? Mas vamos transformar isso nesse Dark Enlightenment, vamos transformar essa nova forma de pensar e nós vamos fazer, então, a partir dela, o presidente virar um CEO, os países virarem corporações, a diferença é que você vai ter a liberdade para negociar e se você não gostar, não vou morar aqui, vou morar ali, entendeu? Então esses tecnocratas chamaram e pensaram na sociedade chamada Technocracy Inc. E foram os caras que propuseram exatamente a ideia do Trump agora. Vamos fazer a fusão do Canadá, Groenlândia, México, Estados Unidos e inclusive juntar uma turminha na América Central, criando uma única unidade de bloco. E eles chamaram isso da grande revolução do Techno-State, que era o Estado técnico, entendeu? Então, esse Estado ia ser governado por princípios tecnocráticos. A diferença agora é que alguns caras dentro do governo do Trump estão falando de uma república tecnológica e vão acabar com as fronteiras nacionais. Não, eles acreditam nas fronteiras nacionais e nas divisões políticas tradicionais, só que geridas por técnicos, entendeu? Eles não vão acabar com o Deep State. Isso é tão profundo que o Musk agora em fevereiro disse exatamente isso. Nós temos aqui o governo da burocracia em oposição ao governo do povo. Então ele fala de uma democracia. Só que o que ele está falando? Cara, esse Estado gerencial que foi capturado pela esquerda não nos serve. Eu quero o quê? Um Estado tecnológico. Um Estado corporativo gerencial, lá do Burhan, não é mais necessário. Esses caras não foram eficientes para controlar as pessoas. Agora, a tecnologia é diferente. Ela forma, de certa maneira, um novo Deep State. Os tecnocratas originais pensavam os políticos eleitos como os caras totalmente incompetentes. Até, pô, é verdade. Só que eles queriam substituir os políticos por especialistas. Já ouviu falar nisso? Confia na ciência? Pois é, queriam administrar então os recursos para benefício de toda a sociedade, que é o lema a gente já falou 1000 vezes, do Fórum de Davos: você não terá nada e vai ser feliz. Então, na cabeça dele, e o Musk fala, ele acredita numa democracia, mas ele não deixa de, ao mesmo tempo, de uma forma paradoxal, implementar um regime tecnocrata ou um deep state tecnológico.
entendeu? E foi esse movimento que foi feito em 1930 que pensou exatamente a organização de certas estruturas políticas, sociais e econômicas que hoje estão começando a ganhar forma, inclusive geográficas, como essa ideia de juntar os Estados Unidos e o Canadá. Tudo isso que eu estou falando, assim, no meio da cartola do Arthur. Isso está no livro Technocracy, que foi publicado em 1921, meu caro, pelo Walter Henry Smith, e que pegou essas ideias sobre gestão, ciência, etc., e que de alguma forma influenciaram até mesmo a nossa sociedade hoje. Esse movimento ganhou uma relevância durante a Grande Depressão, porque as pessoas, eu já disse em vários programas, vou dizer de novo, estavam muito satisfeitas com o mercado financeiro, estavam insatisfeitas com as indústrias, insatisfeitos com os políticos e estavam desempregados. Então, eles pegaram e olharam e falaram assim, cara, quem é o culpado e qual é a solução para todos os problemas que surgiram de 1929 até 1939? Então, essa época foi uma época em que todos esses fracassos econômicos que as pessoas enfrentaram, levaram a ideias radicais para tentar construir novos sistemas. E a tecnocracia atraiu aqueles que viam os avanços tecnológicos mesmo da época, causados pelos combustíveis fósseis, causados pela eficiência energética, com uma potencial solução para resolver os problemas da ineficiência econômica e a miséria que os caras criaram, entendeu? Então os tecnocratas ganharam uma força enorme, inclusive pelo trabalho do Howard Scott, que era um engenheiro e economista, e com um grupo de engenheiros resolveu, e acadêmicos também da época, resolveram, junto com a Universidade lá de Colômbia, criar esse sistema. E em 32 ele lançou esse movimento que eu volto a dizer, eu bato direto, porque os nossos grandes inimigos no Ocidente hoje são esses malditos tecnocratas, mas ele mudou essa Technical Alliance, que mais tarde evoluiu para essa Technocracy Inc. Então a fundação ideológica desse movimento foi construída, meu caro, atenção, na crença de que a produção e a distribuição industrial e o seu consumo devem ser gerenciados cientificamente. Mas eu fico tão pau da vida que eu preciso dar um tempo. Aliás, vou dar um tempo para aproveitar e trocar o nosso ambiente. Vou te levar para outro lugar enquanto eu acalmo aqui, porque eu fico, você sabe, com as caras. Então, meu caro, mudei o cenário, peguei um americano aqui e para lembrar você que os tecnocratas só querem mesmo substituir a eficiência energética ao invés de usar das forças produtivas. Pois bem, esses caras então, que está por trás do artigo do Mufarrege, acreditavam que essa mecanização e automação, isso é interessante, tá? Poderiam eliminar grande parte da necessidade do trabalho humano, reduzir as horas de trabalho e manter a produtividade. Aí agora, presta atenção. Isso é importante. Por quê? É curioso que esses caras estão falando que, ao mesmo tempo, eles querem planejar a economia. Ok. Ao mesmo tempo, eles estão falando que vão reduzir as horas de trabalho e manter a produtividade e tornar a sua vida melhor. Onde você já ouviu falar isso? Eu falar isso nessa questão da redução da força de trabalho para 4 dias semanais, de que você vai precisar apenas de uma bolsa ou de um salário para ter a revolução, né, da IA, que a IA vai produzir tudo para você e depois, cara, você não vai precisar mais trabalhar. Porque os bens e serviços vão ser todos distribuídos com base em cálculos científicos da necessidade e com sustentabilidade. Entendeu? Então é nesse ponto que esses caras estão se juntando. E é esse o cenário que está começando a ser criado por parte do governo Trump. É claro que desde aquela época, meu cara, já tinham críticos que temiam que um governo dirigido por especialistas não eleitos, como a gente tem hoje em alguns casos, levaria a uma forma de governo autoritária, onde as decisões seriam tomadas sem uma contribuição pública ou supervisão de fato do povo. Como, por exemplo, tem acontecido aonde? No judiciário, entende? O judiciário hoje assume um papel absolutamente tecnocrata. E esses caras lá atrás acreditavam na abolição do dinheiro, na abolição dos salários e das formas tradicionais de comércio, tá? Então, olha só que curioso. Cara, quando você fala da CBDC, ela nasce aonde? Ela nasce exatamente na Europa, no modelo da Comissão Europeia. E ela está sendo implementada. Ou seja, a abolição do dinheiro, ou a substituição pelo dinheiro eletrônico. Ao mesmo tempo, o cara vira e fala assim, não se preocupa, não vamos te dar aquela bolsa mínima, né, a renda mínima, é a renda mínima universal.
onde você não vai precisar trabalhar tanto, vai poder ficar 4 vezes a semana em casa, ou 4 vezes só, ou trabalhar 4 vezes na semana, você vai ter mais tempo. É mentira. Esses caras estão criando uma estrutura de controle produtivo que vai querer substituir o trabalho, substituir a sua autonomia, o seu consumo, para você consumir somente aquilo que esses caras estão falando. Isso tem a ver com o CBDC, tem a ver com o controle do PIX da Receita Federal, tem a ver com o controle do sistema monetário, como está sendo feito agora. E agora, recente, até a Receita Federal começou a parar a cara no aeroporto que tem Bitcoin para ver se o cara paga ou não paga imposto, entende? Então, todo esse controle que está sendo montado, que parece que é para combater criminalidade, aumentar imposto, é um controle feito obrigatoriamente para, na verdade, criar imobilidade do capital e implementar a tecnocracia. Só que o Trump, por sua vez, ele não acredita nisso. Ele acredita na sua política de país que as empresas devem governar o país junto com os políticos. Entendeu? Então os tecnocratas estão preocupados com políticos eleitos, é verdade, mas o Trump acredita que os políticos devem sim gerenciar esse processo junto com as empresas. Então ele não acredita nessa visão de fato tecnocrática. Não é isso que o cara acredita, ele acredita nas forças produtivas. Ou seja, a nova diplomacia trumpista, ela bate de frente em alguns momentos com os liberais, mas também com os tecnocratas. E o conceito de governança, por exemplo, que foi orientada e defendida pelo movimento tecnocrata, é hoje parte desse planejamento que tem moderno, especialmente áreas de eficiência energética, planejamento urbano com as cidades inteligentes e até mesmo a ascensão da inteligência artificial e dos big data, né, dos grandes dados, que reacendeu, por exemplo, as discussões sobre o papel e alcance da própria tecnocracia na sociedade moderna, que faz análise de dados e começa a prever o seu comportamento. Se chega, por exemplo, na Singapura e até na China, essa governança, por exemplo, ela é dominada por departamentos que são liderados, gente, só com formação tecnológica e que ganharam status de elite. Quer dizer, a tecnocracia pegou os dados, criou uma nova governança e começou a gerenciar as sociedades, entende? Ou seja, desde 1930, esses nossos tecnocratas aí malucos enfrentavam críticas significativas. Sabe quem foram os caras que mais criticaram os tecnocratas? Foi o povo trabalhador. Na época, os trabalhadores, através dos sindicatos, que eram bem mais, né, alguns poderosos e mais sérios do que hoje, inclusive, e eles apoiaram a política desenvolvimentista e progressista, que também não é boa, né, mas foi na época, do New Deal, que criou proteção aos trabalhadores, etc. Por isso é que o Brzezinski, em 71, falou, cara, eu vou destruir a classe média, eu vou destruir a classe trabalhadora, porque esses caras não vão apoiar uma política tecnocrata. E fez esse grande acordo criando o monstro chinês, entendeu? Então a crença daquela época, né, que tinha na época do New Deal, era que as instituições tinham peso para poder liderar o país. As instituições políticas eram importantes para poder planejar, de certa forma, a economia e o país. Só que hoje, essas instituições foram esvaziadas e foram emagrecidas para se tornar apenas uma classe burocrática, gerencial, que foi capturada pelos grandes oligopólios. Por isso é que a grande parte dos americanos saudaram a mensagem do Trump de que os problemas do país podem ser resolvidos, através do restabelecimento de quê? Do seu domínio internacional, das suas indústrias, de ter o poder de decidir sobre o seu país na sua mão, voltando ao modelo de certa forma, patriótico, em que os globalistas reclamam como se fosse um nacionalismo louco, entendeu? E é isso que enlouquece os liberais, é isso que faz com que o complexo industrial da censura utilize a mídia, entendeu? Para começar a mandar uma propaganda liberal contra o orgulho nacional trumpista. Só que ao mesmo tempo que o Trump faz isso, ele provoca os outros países, porque ele provoca, por exemplo, no sentido de, cara, cadê o teu nacionalismo? Cadê o teu patriotismo? Entende? E isso torna a política externa muito mais complexa, porque as pessoas começam a querer defender o seu próprio país. Até o Lula, que é safado, entreguista, neoliberalista, tá dizendo o seguinte, não, precisamos fazer o Brasil para os brasileiros, porque é um discurso que toca as pessoas e toca a classe trabalhadora, entende? E esse sistema administrativo globalista, hoje,
está sendo atacado e substituído pelo Trump, entende? Por um sistema que talvez seja mais patriótico, sim, mas por um sistema que veja, por exemplo, países como corporações e começa a implementar um sistema tecnocrático através da tecnologia, sim, é verdade. Então, quando o Trump, por exemplo, em fevereiro, começou a dissolver a Fundação Interamericana, tá? que há muito tempo promovia esse desenvolvimento econômico, que na verdade é a implantação apenas das políticas globalistas na América Latina, foi um sinal para os caras de que o Trump estava começando a reacender ou mudar um novo sistema econômico. Aí o cara vai, estamos em março, meu caro, nós estamos em março, Trump tomou posse dia 20 de janeiro. Então, quando ele vai lá para a Fundação do Desenvolvimento Africano, imagina, que nunca desenvolveu nada, né? E elimina esse cara com uma ordem executiva apenas e fala que a AFRICOM, que é o comando militar para a África, também vai ser o próximo. Cara, o que esses caras fazem? Eles começam a sentir que existe uma série de cortes de grana. E esses cortes são abrangentes e vão atuando no mundo para acabar com todos os institutos que foram controlados pela CIA, como o Instituto da Paz dos Estados Unidos, que é o ZIP, a Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global, entendeu? O Centro Internacional Woodrow Wilson para acadêmicos e o apoio dos Estados Unidos também a outros presos, né, políticos no mundo, etc. O Trump foi dizendo, cara, eu quero desenvolver o meu país e eu quero que você provocar você para que você desenvolva o seu, para que você tenha políticas patriotas também, entendeu? Então todos esses acordos globalistas, com, por exemplo, como o Corpo da Paz, que é sempre esse nome, né? Descarbonização, Corpo da Paz, né? Agência de Comércio e Desenvolvimento, tudo que tem a função contrária, promover a guerra, promover o subdesenvolvimento, promover o pensamento único. Todos esses caras, ele foi reordenando e, claro, né, esses caras tinham contratos extremamente lucrativos, exatamente com escritórios de advocacia e empresas que formulavam políticas que só interessavam a quem? As empresas corporativas. E esses caras criaram portas giratórias de agência, como acontece no Brasil, por exemplo, com a CVM. Você pega o cara que é presidente da CVM, sai, já abre o escritório de advocacia para atender clientes do setor financeiro que estavam com um problema dentro da CVM por políticas que ele mesmo criou, entendeu? Então você chega a um determinado momento em que você vê que todo o programa que eles montaram foi exclusivamente para atender um oligopólio de empresas. No site da USAID, eles escreveram isso, que os grandes beneficiários das ações do USAID no mundo, quase 80% dos contratos foram para empresas dos Estados Unidos, mas não foi pulverizado não, meu cara, foi no bolso de 3 ou 4, entendeu? Então, por exemplo, você pega os valores, só em 2018 foram 48 bilhões em assistência oficial de desenvolvimento, sendo 21% pago para governo, 20% para organização sem fim lucrativo, que são essas ONGs da vida, 34% para organizações multilaterais e 25% para, sei lá onde, outros lugares, entendeu? Então você vai vendo que o que o Trump está fazendo é desarmando esses sistemas globalistas, mas ao mesmo tempo também brigando com as instituições globalistas que estavam sendo montadas. Por exemplo, ele se recusou a ratificar esse absurdo que é defendido pelo Moro e pelo Novo do Tribunal Penal Internacional e também a Convenção Nacional das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O cara falou, cara, eu não vou assinar isso. Isso é um governo globalista. Isso é simplesmente terceirizar o direito penal brasileiro para o Tribunal Penal Internacional, entende? Então, essas estruturas jurídicas globais são as que a Europa quer manter, os globalistas querem manter e o Trump está enfrentando. E isso tudo está ligado, meu caro, de uma forma ingênua, né, ao artigo do Eduardo Mufarrege, do Renova. Entende? Como essas coisas estão conectadas no mundo multipolar, como elas estão sendo integradas, a briga que existe entre os globalistas para manter as suas construções jurídicas que mantêm a perversidade do controle do sistema, como acontece hoje no Brasil, e a tentativa de uma reconstrução de um mundo numa nova ordem, cara, em que você possa ter de fato autonomia dentro da sua vida. Então, hoje, o que está acontecendo essa semana é muito claro uma reação liberal. Lamentavelmente, a gente vê uma reação neoliberal e uma reação tecnocrática que tenta criar um novo deeper state, digamos assim.
entende? E é exatamente essa nova configuração que se apresenta de uma forma muito diferente hoje em dia e que a gente não sabe para onde isso vai dar. Porque você pode ter novas configurações jurídicas, ninguém vai precisar seguir o mesmo sistema jurídico do mundo baseado em regras, uma regra única, por exemplo, porque pode surgir outras formas e outras maneiras de você criar institutos jurídicos. Então, toda essa política externa do Trump, entenda, ao contrário do que dizem a mídia, não é um recuo dos assuntos globais da importância americana no mundo, mas é uma revisão radical de um sistema neoliberal que ficou construído pós-Segunda Guerra Mundial e que ficou caracterizado pelo suposto multilateralismo, mas que era, na verdade, a implantação de uma agenda econômica única, de uma constituição transnacional baseada na força militar unilateral, na capacidade produtiva, da distribuição das forças produtivas supranacionais, destruindo as empresas, mas mantendo isso na mão de poucas empresas que controlavam essas forças produtivas e depois queriam controlar os recursos naturais. Então, amigo, é de comemorar a erosão dessas instituições, entendeu? Ao contrário do que o Mufarrege está falando. Nós temos que comemorar e incentivar um retorno, sim, a uma maior discussão aos interesses das ações globais, e é isso que o Trump está fazendo. O que nós estamos vivendo, sim, é um grande conflito de construção de civilizações. Tecnocratas globalistas, ou tecnocratas da República Tecnológica, querendo implementar a sua visão, globalistas wokes, também liberalistas, querendo implementar essa visão, e o surgimento, aí sim, de uma ordem patriótica, baseada em princípios e valores cristãos, que finalmente estão se opondo aos tecnocratas, aos globalistas liberais woke, tipo novo. E essa é a verdadeira força política que vai emergir no Ocidente e que, de fato, pode pôr o Trump, aí sim, como um cara transitório, para uma ordem de patriotismo cristão, de aproveitar as suas forças produtivas para que a classe média de cada povo possa se desenvolver. Agora, se isso vai ou não acontecer, será assunto para um dos nossos próximos Já Economia.